Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus e hoje eu quero mostrar para você por que você não deve ser adventista do sétimo dia. Irei apresentar algumas razões e aqueles adventistas que entenderem que não são razões suficientes, fiquem à vontade de fazer seus comentários, desde que seja de forma aí respeitosa. Vamos então às razões, né? Em primeiro lugar, você não deve ser adventista do sétimo dia porque esta igreja nasceu de um remendo de uma desobediência. O que eu quero dizer com isso? O movimento milerita, ou o movimento aí conduzido por Guilherme Miller, considerado por Ellen White um profeta, ele anunciou a volta de Jesus para o ano de 1843, 1844, para o começo daquele ano, e depois finalizou, sob influência de um outro seguidor, a volta de Jesus seria no dia 22 de outubro de 1844. Obviamente, Jesus não veio, e no outro dia, de forma muito especial, nasceu a doutrina adventista do sétimo dia, chamada de juízo investigativo, que é, na verdade, um remendo, uma reexplicação da desobediência diante daquilo que Jesus disse em Mateus 24, 36. Então, a primeira razão é que esse movimento ele é considerado um movimento de Deus por parte da profetisa adventista, e esse movimento desobedece Mateus 24, 36, que Jesus disse claramente que daquele dia e hora ninguém sabe. E eles seguiram nessa desobediência por muito tempo. Aliás, Guilherme Miller foi advertido e Ellen White ela diz que havia uma explicação satisfatória para Mateus 24, 36 diante do cálculo da vinda de Jesus para uma data específica. Essa é a primeira razão. A segunda razão é exatamente aquilo que foi produzido a partir dessa desobediência aí, de proclamar a volta de Jesus para uma data específica. Ou seja, a segunda razão é que você não deve ser adventista do sétimo dia por causa da doutrina do juízo investigativo, ou a doutrina de 1844. De forma bem reduzida e resumida, a doutrina do juízo investigativo diz que Jesus entrou numa segunda fase no seu ministério celestial, ele entrou ali no Santíssimo, para começar ali o chamado juízo investigativo, que vai avaliar os que serão ou não salvos, enfim, sem nenhuma base bíblica. Isso não tem base bíblica, essa doutrina, com todo respeito aí aos adventistas, é risível, né? Isso é gibi. Então é o mesmo de tentar argumentar a existência do Papai Noel, coisa do tipo, né? Nós não temos nenhum vestígio nas escrituras de que no dia 22 de outubro de 1844 começou essa segunda fase. Isso aí é uma doutrina bem peculiar e ímpar da Igreja Adventista, segundo alguns. Essa é a doutrina fundamental, é a doutrina que marca a diferença da Igreja Adventista com as demais, né? Tem uma outra também que eu vou mencionar em seguida. Então essa é a segunda razão, né? Eles dizem que por causa dessa doutrina aí é que eles descobriram aí muitas verdades celestiais, né? Em momento nenhum a Escritura mostra, né? Como então podemos destruir a doutrina de 1844? É só lendo a carta aos Hebreus, simplesmente isso, né? Ali mostra que Jesus Cristo, ele começa, se assim podemos dizer, a segunda fase do seu ministério é quando ele sobe para o céu, né? Então ali ele começa a segunda fase do seu ministério. A primeira foi aqui na terra, né? Quando ele serviu, sofreu, proclamou o evangelho, e a segunda agora está lá até o dia que ele retornará, e assim encerrando isso, né? Terceira razão do porquê você não deve ser adventista do sétimo dia. Terceira razão é a crença em Ellen White, né? Essa é uma crença fundamental, essa é uma crença básica, em que, segundo
acreditam os adventistas do sétimo dia, a Ellen White ela manifestou o espírito de profecia da igreja remanescente dos últimos dias. Então, por causa disso, é que a igreja possui Ellen White. E Ellen White é da igreja remanescente porque ela é que tem o espírito de profecia, né? Eles fazem um embrolho lá para dizer que acreditam na continuidade dos dons, mas os dons deles, essa crença no dom de profecia é uma crença exclusiva em Ellen White, ninguém mais substituiu essa senhora, como eu já disse várias vezes. Ela é superior ao Papa, porque o Papa é substituível. Ellen White, depois que morreu, ninguém mais entrou no seu lugar, tanto que o nome dela figura ali em suas crenças fundamentais. Então, a terceira razão de não ser adventista sétimo dia é por causa dessa crença em torno dessa profetisa aí, que ensinou várias coisas erradas. Nós sabemos que acertou em algumas coisas que ensinou, que plagiou, que afirma-se que ela teve 2.000 visões, enfim, coisas bem mirabolantes, né? Ela tinha manifestações daquilo que os adventistas hoje zombam, né? Lá dos gideões, né? Da última hora, Ellen White tinha comportamentos também daquele estilo. Então, nós não precisamos considerar nem de longe qualquer possibilidade que essa mulher tenha sido profetisa em qualquer sentido, ou que necessitamos de uma profecia, de uma profetisa nesse calibre, né? A Escritura, ela é suficiente, então ela dispensa a necessidade de profetas como esse nível aí. Eles insistem em dizer que ela é uma profetisa não canônica, né? Mas é muito curioso que expressões vindas da Assembleia Geral dizem e insistem que por meio de Ellen White a igreja pode aí ser orientada na verdade. Bom, a quarta razão do porquê você não deve ser adventista sétimo dia. Diante disso, né, diante desses fatos aí que eu mencionei, principalmente os dois últimos, eles dizem, né, e outras crenças, né, que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica, né? É curioso, né? Eles, a partir de uma falsa profecia, é que eles dizem que eles são os remanescentes, né? Então essa ideia exclusivista não está contemplada nas Escrituras, né? A igreja remanescente é a igreja fiel a Cristo. E isso não está em uma denominação ou outra, está naqueles que defendem a verdade de Cristo, né? Então, dizer que uma igreja, como a igreja de Adventista sétimo dia, que começou ali num cálculo profético, é a igreja dos últimos dias, tendo Ellen White, crenças como 1844, é um abuso. Então, por essa razão, você não deve ser adventista sétimo dia, né? A outra razão que eu quero apresentar, porque você não deve ser adventista sétimo dia, é porque a igreja adventista, ela iniciou, de fato, de forma institucional, tendo como líderes antitrinitários. E aí é até uma contradição. Como a igreja remanescente tem no escopo, na sua liderança máxima, né, na elite teológica, antitrinitarianos, né? E já foi até dito por líderes adventistas que era um período legalista, sectário, né? Então a igreja remanescente era uma herética, né? E sem nenhuma correção clara de Ellen White contra esses antitrinitarianos. Então, se é a igreja remanescente, então ela começou antitrinitariana e hoje dizem que tem um estilo de trindade lá deles mesmos, mas nós temos esse fato aí muito claro, né? Se você perguntar para um adventista sétimo dia quando começou a igreja remanescente, ele vai ter que sofrer com essas realidades. Começou no dia 23 de outubro de 1844, depois da decepção, e foi organizada esta igreja lá em 1863, tendo líderes não trinitários, né? E o que se arrasta até lá a década de 1930 e 40, muito complexo isso, certo? Então nós temos aí este problema, né? A outra razão é o que eles dizem sobre a Escritura. Eles dizem, é curioso isso aqui, porque eles dizem que a Escritura tem erros, tá? Então você deve
deixar a igreja adventista por causa disso, ou você não deve ser adventista por causa disso, que para defender Ellen White, eles ensinam que a escritura tem erro. Eles não defendem a inerrância bíblica para continuar com Ellen White como profetisa, já que seus escritos têm erros, eles então defendem erros na escritura sagrada. Daí, essa é uma razão clara também, né? Como que uma igreja que é a remanescente da profecia bíblica vai atribuir erros ao texto inspirado para defender ou colocar no mesmo nível a sua profetisa. Absurdo, absurdo, né? A outra razão do porquê você não deve ser adventista sétimo dia é porque a igreja adventista sétimo dia ensina que o sábado é o selo de Deus e que no período escatológico esse selo será a marca entre o bem e o mal, entre servir a Deus ou não, né? Hoje eles já dizem, né, Ellen White já diz que foi o diabo que colocou o domingo no lugar do sábado, mas pessoas ignorantes quanto à mensagem e essa verdade podem ser salvas, né, salvas aí na ignorância. Mas eles acreditam que o sábado é o selo de Deus e que as pessoas que não guardarem o sábado no período escatológico estarão aí, portanto, perdidas, né? Então, por isso você deve abandonar. Afinal de contas, salvação pela graça é desde sempre, né? Salvação pela graça é até o dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar não tem mais salvação, porque salvação só existe pela graça. Então, a salvação não está associada a uma guarda de um dia, mas sim a rendição diante de Cristo Jesus. Então, este é outro ponto que você deve considerar para não ser adventista sétimo dia, né? Temos ainda uma razão, né? A razão de que eles ensinam que a alma morre e não tem inferno, né? Então, a Bíblia ensina a imortalidade da alma. Nós temos isso, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 6. João vê as almas dos que foram mortos. Depois, lá no 20, as almas dos que foram mortos. Usa expressões que jamais um adventista aceitaria, né? Então, a Bíblia, ela tem o ensino da imortalidade da alma como pressuposto, né? E eles se defendem dizendo que a alma significa pessoa, vida, corpo, tal, ser, né? Mas a alma não significa só isso. Então nós temos, à luz da Bíblia, né, uma carga semântica muito alta relacionada com a palavra alma, né? E ela é usada no sentido de algo que sobrevive à morte do corpo como um espírito imortal. A Bíblia, então, ensina e, obviamente, em consequência a isso, o tormento eterno que a Bíblia ensina, né? Jesus ensinou o fogo eterno, Apocalipse. Então, você não deve ser adventista por essa razão também, né? Então, colocado aqui esses pontos, eu espero que você reflita um pouco, né? Tudo que eu disse aqui. E há outras razões, que talvez eu me esqueci aqui, há outras razões que podem ser apresentadas. Mas essas são razões básicas, né? Pois constitui aí coisas sérias, né? À luz da verdade evangélica, da verdade da palavra de Deus. Então, essas são as razões e eu espero que você considere isso seriamente. Deus te ilumine e Deus te abençoe.